Boa noite a todos. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que a ata da sessão anterior foi disponibilizada aos vereadores pelo grupo do WhatsApp para apresentações de retificações. Como nenhum vereador se manifestou, eu declaro aprovada a ata da sessão do dia 2 de junho de 2026. A seguir, passaremos à leitura do expediente. Eu peço à senhora secretária vereadora Joyce Hartmann que proceda com a leitura do expediente. Boa noite a todos. Ofício 125 de 2026. Assunto: Convênio FPE, número 2116 de 2016. 26, desculpa. Programa Conexões. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste ofício comunicar que o município firmou o convênio número 2116 de 2026 com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, no valor de R$ 429.430,63, que tem como objeto a construção de ponte sobre o Arroio do Espique. No dia 3/7 de 2026, foi creditado para o município o recurso no valor de R$ 429.430,63, referente ao repasse da concedente, conforme previsto no plano de trabalho em anexo. Atenciosamente, Pedro Roden, prefeito municipal em exercício. Pedido de providências número 132. Instalação de faixa elevada de pedestres na rua José Inácio Teixeira Júnior, de frente ao Seminário Jesuíta e à Casa de Cultura. Justificativa. A via apresenta intenso fluxo de veículos e pedestres, especialmente em razão do seminário, da Casa de Cultura e da Praça Municipal, que recebem eventos frequentes e grande circulação de crianças, jovens, famílias e idosos. A instalação da faixa elevada e a pintura do quebra-molas existente ao fundo contribuirão para a redução da velocidade dos veículos, aumentando a segurança de pedestres e motoristas, prevenindo acidentes e promovendo mobilidade urbana mais segura e acessível para todos. Benefícios da faixa elevada: reduz a velocidade dos veículos, aumenta a segurança de pedestres, especialmente crianças e idosos, melhora a acessibilidade e a mobilidade urbana, previne acidentes e valoriza a área pública e incentiva o uso seguro dos espaços da cidade. Vereador Wilson Hilário Mendel. Pedido de providências número 133. Para que o Executivo Municipal viabilize o conserto da tela e a recuperação do gramado do Estádio Municipal Osório de Souza Nunes. Justificativa. O local é muito utilizado para a prática de esportes em nossa cidade e existe também uma grande movimentação de pessoas no local, principalmente nos fins de semana. O conserto e o reparo do campo irão proporcionar, além de segurança, maior qualidade da estrutura para quem utiliza o local, gerando assim uma percepção de zelo para com os bens do município. Vereador Jairo Alexandre Rey. Pedido de providências número 134. Para que seja reconstruída a parada de ônibus às margens da ERS 124, na esquina com a rua Maria Cecília Hartmann, na localidade de Matiel. Justificativa. A solicitação é uma reivindicação dos moradores locais, pois a correnteza da última grande enchente que assolou o nosso município acabou derrubando a parada de ônibus, restando somente o piso de concreto, obrigando estudantes e demais moradores a aguardar pelo transporte ao relento, sem proteção às intempéries climáticas. Vereador Davi Cristiano Lauermann. Pedido de providências número 135. O vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências, para que seja realizada a manutenção dos trechos não pavimentados na rua João Afonso Zimmer, na Vila Progresso, e da Rua da Praia, no centro do município. Justificativa. As duas vias necessitam de manutenção com patrolagem e colocação de material, tendo em vista que possuem buracos e barro em alguns pontos, fazendo com que o fluxo normal acabe sendo prejudicado nesses locais. Vereador Davi Cristiano Lauermann. Pedido de providências número 136. Para que seja realizado o conserto de uma placa de identificação de localidades instalada na esquina da rodovia Transitros, Oregino José Francisco, com a estrada Jacó Oscar Fel, na localidade de Despique.
Justificativa. A placa que deveria servir para orientar os motoristas com relação às localidades e a distância a ser percorrida até as mesmas encontra-se deteriorada e sem indicação alguma, não podendo ser utilizada na forma em que se encontra. Vereador Davi Cristiano Lauermann e vereador Luiz Ricardo Capra. Mensagem número 30, de 8 de julho de 2026. Desculpa. Encaminhamos o projeto de lei número 030 de 2026, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 430.430,63 no orçamento do exercício de 2026, na unidade orçamentária 08.02, Secretaria Municipal de Obras e Viação, Infraestrutura e Pavimentações, projeto 1271, construção, Ponte Despique, termo de convênio FPE número 2016 de 2026, processo número 26/2600-0000-659-7, firmado entre o município de Parecis Novo e o governo do estado do Rio Grande do Sul, destinado à construção de ponte sobre o Arroio Despique e da outras providências. O município de Parecis Novo foi contemplado com recurso no valor de R$ 429.430,63, oriundo de convênio administrativo, celebrado com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, cuja cópia segue em anexo, que, somado à contrapartida municipal no valor de R$ 1.000, será aplicado na construção de ponte sobre o Arroio Despique. Diante do exposto, justificamos o encaminhamento do presente projeto de lei, levando em consideração que, para ser efetivamente utilizado, o recurso em questão precisa estar previsto na lei que rege o orçamento do município para o ano de 2026, vindo a ser incluído por meio da abertura de crédito especial. Valendo-me do ensejo, agradeço a atenção e reitero protestos de distinta consideração e vivo apreço, na expectativa de que o proposto projeto de lei seja apreciado pelos nobres senhores vereadores em regime de urgência, para que possamos dar início aos trâmites necessários à utilização do recurso em questão. Atenciosamente, Pedro Inácio Roden, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei número 030 de 2026. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 430.430,63 no orçamento do exercício de 2026, na unidade orçamentária 0.2, Secretaria Municipal de Obras e Viação, Infraestrutura e Pavimentação, projeto 1271, construção Ponte Despique, termo de convênio FPE número 2116 de 2016, processo número 26/2600-0000659-7, firmado entre o município de Parecis Novo e o governo do estado do Rio Grande do Sul, destinado à construção de ponte sobre o Arroio Despique e da outras providências. Mensagem número 031, de 8 de julho de 2026. Encaminhamos o projeto de lei número 031 de 2026, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 129.382,80 no orçamento do exercício de 2026, na unidade orçamentária 08.02, Secretaria Municipal de Obras e Viação, Rede de Água Municipal, termo de convênio FPE número 99/2026, processo número 26/1700-000170-7, firmado entre o município de Parecis Novo e o governo do estado do Rio Grande do Sul, projeto 1269, construção de rede de água bananal destinado à ampliação no sistema de abastecimento de água potável e da outras providências. O município de Parecis Novo foi contemplado com recurso no valor de R$ 107.819, oriundo de convênio administrativo, celebrado com o estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Habitação Fundiária, cuja cópia segue em anexo, que, somado à contrapartida municipal no valor de R$ 21.563,80, será aplicado na construção de rede de abastecimento de água na localidade de Despique.
Diante do exposto, justificamos o encaminhamento do presente projeto de lei, levando em consideração que, para ser efetivamente utilizado, o recurso em questão precisa estar previsto na lei que rege o orçamento do município para o ano de 2026, vindo a ser incluído por meio da abertura de crédito especial. Valendo-me do ensejo, agradeço a atenção e reitero protestos de distinta consideração e vivo apreço, na expectativa de que o proposto projeto de lei seja apreciado pelos nobres vereadores em regime de urgência, para que possamos dar início aos trâmites necessários à utilização do recurso em questão. Atenciosamente, Pedro Inácio Roden, prefeito municipal em exercício. Projeto de lei número 031 de 2026. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 129.382,80 no orçamento do exercício de 2026, na unidade orçamentária 08.02, Secretaria Municipal de Obras e Viação, Rede de Água Municipal, termo de convênio FPE número 991/2026, processo número 26/1700.000.170-0, firmado entre o município de Pareci Novo e o governo do estado do Rio Grande do Sul, projeto 1269, construção rede de água Bananal, destinada à ampliação do sistema de abastecimento de água potável e da outras providências. Tá errado, né? Eu vi. Mensagem número 032, de 8 de julho de 2026. Encaminhamos o projeto de lei número 032 de 2026, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 859.689,41 no orçamento do exercício de 2026, na unidade orçamentária 08.01, Secretaria Municipal de Obras e Viação, projeto 1270, programa Procel/Reluz, termo de cooperação técnica número 67 de 2026, ENBPAR, chamada pública número 001 de 2025, e que se destina a financiar e modernizar os sistemas de iluminação pública mediante a substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED e da outras providências. O município de Pareci Novo foi contemplado com o recurso no valor de R$ 858.866,70, oriundo de termo de cooperação técnica, TCT, celebrado com a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A., ENBPAR, cuja cópia segue em anexo, que, somada à contrapartida municipal, no valor de R$ 802,71, será aplicado na implantação de luminárias de LED na rede de iluminação pública municipal. Diante do exposto, justificamos o encaminhamento do presente projeto de lei, levando em consideração que, para ser efetivamente utilizado, o recurso em questão precisa estar previsto na lei que rege o orçamento do município para o ano de 2026, vindo a ser incluído por meio da abertura de crédito especial. Valendo-me do ensejo, agradeço a atenção e reitero protestos de distinta consideração e vivo apreço, na expectativa de que o proposto projeto de lei seja apreciado pelos nobres senhores vereadores em regime de urgência, para que possamos dar início aos trâmites necessários à utilização do recurso em questão. Atenciosamente, Pedro Inácio Roden, prefeito municipal em exercício. Projeto de lei número 032 de 2026. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 859.689,41 no orçamento do exercício de 2026, na unidade orçamentária 08.01, Secretaria Municipal de Obras e Viação, projeto 1270, programa Procel/Reluz, termo de cooperação técnica número 67 de 2026, ENBPAR, chamada pública número 001 de 2025, e que se destina a financiar e modernizar os sistemas de iluminação pública mediante a substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED e da outras providências. Eram esses os expedientes. Obrigado, colega vereadora. Se algum vereador ou vereadora tiver algum comentário a fazer sobre a correspondência de hoje, poderá fazê-lo agora. Agora, na hora dos oradores, obedecendo o rodízio da bancada, o vereador inscrito poderá falar por 15 minutos no máximo. Primeira bancada de hoje, a bancada Republicanos, vereador Vilcilário Mendel.
Farei breve uso, presidente. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que estão aqui presentes nos assistindo, também aqueles que nos assistem em casa pelas redes sociais. Eu inicio falando, eu solicitei hoje um pedido de providências para que fosse instalado uma elevada na frente do nosso seminário jesuíta, né, e na frente da Casa da Cultura. Fato esse que a solicitação parte de uma iniciativa devido a muita presença de crianças ali que atravessam, não olham para o lado e os veículos passam em alta velocidade. O Daniel deve ter imagens, né? E é interessante a gente trabalhar sempre em cima da segurança do nosso munícipe, né? E também aqueles que nos visitam. Existem ali muito movimento. E é interessante a gente tomar avante esse projeto, essa ideia. Seria isso para hoje. Obrigado, senhores. Deu Pois não. Um comentário. Eu estava lendo aqui sobre os pedidos de providências e eu reparei que praticamente todos eles já foram solicitados aqui na casa, em outras oportunidades. Até agora, tu comentando aí, eu me lembro que eu também já havia pedido, porque vários munícipes já trouxeram essa situação. É importante, né? Então, basta ver como é importante a instalação desse aparelho para mais segurança para os nossos munícipes, né? Mostra-se que estamos atentos, né? Obrigado, colega vereador. Próximo inscrito na bancada republicana, é o vereador Jairo Reck. Como eu farei uso, transmito os trabalhos da mesa ao vice-presidente, vereador Fábio Dimer. Aceito a condução dos trabalhos e lhe concedo o tempo regimental de 15 minutos. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, todos presentes aqui em plenário, muito boa noite. Todos que nos assistem através das redes desta casa também, muito obrigado pela companhia novamente, né? Muito boa noite a todos. Bom, iniciamos o dia de hoje com vários pedidos de providências, né? E vários projetos de lei muito importantes, ao qual eu quero e peço reiteradamente aqui uma atenção dos colegas vereadores para a sua aprovação. E o primeiro deles é referente ao projeto de lei para abertura de crédito no valor de R$ 859.689,41, que é oriundo do termo de cooperação técnica número 67 de 2026, que visa financiar e modernizar o sistema de iluminação pública mediante a substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED, que é o programa Procel Reluz, né, lido agora há pouquinho na ordem do dia. Esse, com certeza, é um dos projetos de lei mais importantes deste ano nessa casa. Não é de hoje que a gente fala, né? Já fiz inúmeros pedidos de providências aqui nessa casa, os colegas também já fizeram, referente à iluminação pública, o caos que é a nossa iluminação pública no município de Parecis Novo. Não somente agora, na antiga gestão também, era a mesma deficiência, estava um caos, agora se agravou ainda mais, porque já foi dito aqui, né, que estava sendo aguardado, então, para vir esse recurso e fazer a substituição em grande escala, que é o que eu acredito que vai acontecer, né? E a gente, com certeza, vai fiscalizar. A população de Parecis Novo espera ansiosamente, né, por essa substituição, dessa instalação também dessas novas luminárias, né, em todo o nosso município de Parecis Novo. Ao que nos foi relatado aqui, seriam para 800 novas luminárias, né? E a gente anda, agora no período da noite, né, como eu disse, não é de hoje, a gente circula pelo nosso município aqui, e a gente vê a quantidade gigantesca de lâmpadas queimadas, lâmpadas que não funcionam. Então a gente espera, sinceramente, agora, no dia de hoje, com a colaboração dos colegas, que seja aprovado esse recurso, não tenho dúvidas que não será,
né, e que depois se faça uma força-tarefa de trabalho urgente para que essas lâmpadas, de fato, sejam substituídas da forma mais rápida possível. Porque iluminação pública é segurança pública, é conforto aos moradores, é necessária, cada vez mais. Além disso, pagamos todo mês lá na nossa conta de luz uma taxa, né, para a iluminação pública. Então, nada mais justo, nada mais correto do que ter uma iluminação pública eficiente, né, em todas as residências do nosso município, em todas as ruas do nosso município, né, as que já estão instaladas para fazer a substituição, e os novos projetos que virão também, como a gente já indicou aqui nessa casa ali, de novas redes de instalação de iluminação pública. Eu cito aqui a várzea, que é necessário. Aqui no primeiro trecho da várzea, aqui em direção ao Despique, foi já uma cobrança de inúmeros moradores para que ali tivesse uma iluminação pública em todo aquele trecho. O trecho do Matiel também, com certeza, faz falta uma iluminação pública lá. Então, com certeza, no que me cabe aqui, a gente vai acompanhar para que essa demanda aconteça o mais breve possível, com a maior celeridade possível, para que, de fato, os nossos moradores tenham mais segurança, tenham mais qualidade de vida com uma iluminação pública decente e confiável de fato. Segundo projeto de lei, senhoras e senhores, também é para abertura de crédito no valor de R$ 129.382,80, que é para a construção de rede de água no Bananal, construção e extensão de rede de água no Bananal, também de extrema necessidade lá para evitar as faltas de água no verão, para ampliação da rede de água lá também, para dar essa maior possibilidade de acesso à água potável a todos os moradores do nosso município. E também, senhoras e senhores, o projeto de lei número 30, ao qual abre crédito também, no valor de R$ 430 mil, com R$ 430.430,63, que é para a construção da nova ponte, lá no Despique, que está escrito no plano de trabalho ali, do projeto de lei, né, na estrada Pedro Viegas da Rosa. Então, com certeza, a comunidade de Parecis Novo, a comunidade de Despique agradece muito a ponte que tem lá sobre o Arroio de Despique. É uma ponte ainda de madeira, já de longa data, danificada, né? Então, com certeza, essa nova ponte aí irá trazer, né, mais conforto aos usuários da via, maior segurança para eles também. E junto com isso, senhoras e senhores, eu fiz um pedido de providências no dia de hoje também. O Daniel até tem imagens aí para nós, que me foi relatado, inclusive, por vários moradores aqui do nosso município, vários usuários do estádio municipal Osório de Souza Nunes, aqui no centro municipal, aqui no centro de Parecis Novo, o estádio municipal ali, pedindo reiteradamente, pedindo fervorosamente para que seja reparada a tela do estádio ali, que está com avarias, está com os espaços abertos, está rompida em algumas partes ali do estádio municipal. E também, senhoras e senhores, como vocês podem ver na imagem aí, do vídeo, para que fosse feito um reparo no campo, que está, claro, por questão de uso, por questão de clima, a gente sabe que danifica, né? Está amplamente danificado, né, o gramado, né, e os usuários pedem encarecidamente para que seja feito um reparo, né? Se for necessário, até um fechamento provisório, breve, para que esse reparo seja feito com qualidade, né? Com certeza, os usuários, praticantes de esportes que utilizam esse espaço, né, e a nossa população merece ter acesso a esse meio de qualidade, né, na sua plena estruturação ali, que com certeza atenda a todos os usuários, como eu disse, desse espaço bacana que a gente tem aqui no nosso município. Então, o zelo por ele, com certeza, se faz necessário, né? E eu reitero aqui que o pedido também para o conserto das telas já fiz logo lá no início do ano de 2025. Então, peço novamente para que seja atendido, né? Afinal de contas, tem crianças ali que brincam no final de semana, né? Então, além de trazer segurança aos usuários desses espaços, também dá uma questão visual e estética, né, muito melhor, né, ter tudo bem feitinho, tudo cercadinho, corretamente, como segue, ainda mais no nosso município de Parecis Novo, onde o nosso povo tem capricho com essas coisas, onde o nosso povo zela pela beleza de suas residências, dos seus jardins. Então, com certeza, temos que ter um estádio municipal que entrega à altura também a parte estética e a parte funcional, como eu disse, do campo municipal. Farei novamente um pronunciamento depois, na segunda parte, na fala que terei,
né, trazendo um outro assunto também muito importante, que daí sim com um tom um pouquinho mais consternado, com certeza. Muito obrigado, senhoras e senhores. E devolvo a condução dos trabalhos, presidente. Assumo a condução da mesa. Agradeço ao vice-presidente. Próxima bancada é a bancada do PP, vereador Fábio Dalício Dimer. Farei uso posterior, presidente. Obrigado. Seguindo na hora dos oradores, bancada do PL, vereador Davi Cristiano Lauermann. Farei uso, presidente. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Muito boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da casa. Boa noite a quem nos assiste aqui pessoalmente. Boa noite especial também a quem nos assiste através das redes sociais do município. Gostaria de falar sobre os 3 pedidos de providência que protocolei nessa casa na data de hoje. O primeiro deles, que já é um pedido também, que havia sido realizado, se eu não me engano, no ano passado, por algum dos colegas vereadores, que é a reconstrução da parada de ônibus às margens da IRS 124, na esquina com a rua Maria Cecília Hartmann, na localidade de Matiel. Daniel tem algumas imagens para o pessoal de casa poder acompanhar. Essa parada de ônibus, né, esse abrigo, são imagens que tem um bueiro logo ao lado ali, só um concreto no chão, né, é o que restou da parada de ônibus, então. Ela, infelizmente, acabou sendo levada pela correnteza da última enchente, né, que assolou o município. É um investimento muito baixo, relativamente baixo mesmo, né? Apenas alguns tijolos, pouco material, algumas telhas, né? E com certeza será de grande valia para as pessoas que precisam de um abrigo para guardar o ônibus, principalmente para os nossos estudantes ali que foram, né, as pessoas que me procuraram e relataram, né, que precisam ficar ao relento ali aguardando, muitas vezes por um período longo, né, no frio, na chuva ou no sol quente, quando é no verão. E realmente faz falta, né? Estou um bom tempo sem essa parada de ônibus ali, tanto que não é a primeira vez que é solicitado aqui nessa casa. Joyce, por gentileza. Sim, inclusive eu também já fiz esse mesmo pedido, né? E Maria Cecília Hartmann, no caso, é a minha avó, né? O nome da estrada levou o nome da minha avó. E os moradores da localidade de lá já me pediram várias vezes e eu também fiz esse pedido. E a resposta que a gente teve foi que vai ser aguardado, porque querem fazer todas as paradas iguais no município inteiro. Obrigado, colega vereador. Tu te recorda em que período foi, mais ou menos? Quanto tempo faz que fez esse pedido? Olha, já faz mais de meio ano. É importante, eu realmente não tenho conhecimento, né, de uma padronização de paradas, de repente já existe algum projeto em andamento que a gente não saiba, né? Mas então esperamos que essa seja uma das paradas contempladas, né, e se possível com brevidade também, porque realmente as pessoas, assim como te procuraram, né, me procuraram também na semana passada solicitando, porque faz falta, né, principalmente para as crianças ali que precisam aguardar o transporte escolar. Por gentileza. É que assim, por que eu quis me explicar? Porque talvez as pessoas entendam que a gente não repassa o pedido, né? Mas justamente pela estrada levar o nome da minha avó, que eu frisei várias vezes sobre esse pedido, né? Então, só para mim justificar. Vereador Fábio também havia feito. Eu não lembrava, né, quem havia feito os pedidos, mas eu sabia que já tinha sido solicitado, Vereador, agora também fui procurado. Eu também tinha feito, também? faz uns 50 dias, mais ou menos. Então, acho que é o 4º pedido então, do mesmo assunto, né, da mesma parada de ônibus. Mas, quanto mais pedidos, melhor, né? Antes 4 do que nenhum pedido. Presidente, gostaria de contribuir? Apenas para contribuir, achei excelente o pedido e com certeza, né, temos que ficar atentos aí a todas essas demandas do nosso município. Pedir e reiterar nessa casa é uma nuance da Casa Legislativa, a Casa do Povo, mas eu gostei, assim, até para adentrar um pouco mais o assunto que o senhor trouxe, colega vereador, referente à padronização de paradas de ônibus, né? Me lembro que em tempos passados fizemos já um pedido nessa casa para que fosse feita uma padronização, mas eu acho que é interessante, todos nós vereadores, em conjunto com a comunidade,
quem sabe trabalharmos uma ideia, né, um plano, para de fato uma padronização de paradas aqui no nosso município. Eu acho que é muito válido, dá uma maior característica, né, ao município, tanto é que a gente anda em vários municípios vizinhos aqui a Parecis Novo, e a gente vê que existe em vários deles uma padronização, apenas em Parecis Novo que não. Então, bacana, apenas para pegar o gancho ali, né, do pedido de providências, né, que é extremamente importante, mas também agregando isso aí, quem sabe todos os vereadores, né, trazerem uma ideia, a gente formar um projeto de lei, algo nesse sentido, para uma qualificação melhor nesse sentido também. Obrigado. É válido, com certeza. Dentro dos municípios vizinhos, que já tem padronização, a Harmonia é um deles. Recentemente eu vi que no interior estão instalando, né, Bom Princípio também, estão instalando o modelo padronizado agora de todas as paradas. O segundo pedido, então, para que seja realizada a manutenção dos trechos não pavimentados da Rua João Afonso Zimmer, na localidade de Vila Progresso, e da Rua da Praia, aqui no centro do município. Daniel, por gentileza, também temos algumas imagens para o pessoal de casa poder acompanhar, né? É anterior às placas de localidade. São algumas fotos de buracos nas vias, algumas partes com barro. Tá, mas eu vou falando aqui, pode ir colocando aos poucos aí. Eu estive visitando essas ruas, essas localidades ao longo dessa semana, então tem trechos com bastante buracos mesmo, né? Foram solicitações da estrada de chão. São trechos, né, em que os moradores me chamaram para que tirasse foto e fizesse o pedido através dessa casa, inclusive próximo à propriedade do seu Antônio Schomer, na localidade de Vila Progresso, tem um trecho com bastante barro, então as pessoas precisam desviar, né, e caminhar praticamente no meio da estrada ali, então é perigoso tanto para as pessoas, né, e para os veículos também. Então, se possível, né, se a administração municipal puder atender, colocar um material, né, fazer a patrolagem para fins de terminar com os buracos nesses trechos, mas também colocar um material para evitar que esse barro volte, né? Não adianta patrolar e aquele pedaço ali ficar sempre com barro também, porque realmente está dificultando o trajeto do pessoal. O terceiro e último pedido, então, que também foi assinado pelo vereador Luiz, é para conserto de placas de indicação de localidades. Daniel também tem algumas imagens para o pessoal de casa acompanhar. Mais precisamente na esquina da rodovia Orogino José Francisco, com a estrada Jacó Oscar Fel, na localidade de Despique. Dá para ver ali pelas imagens que também essas placas, infelizmente, hoje elas não têm como ser utilizadas, né? Não há mais os nomes das localidades, né? Orientação para os motoristas, não tem mais a distância também a ser percorrida por esses motoristas para que consigam chegar até essas localidades. Então, realmente também, né, a placa, a estrutura dela está ali, é um investimento baixo, né, só para colocar novamente o nome das localidades, as setas de indicação e a distância, né, necessária a ser percorrida até chegar nessas localidades. Eu vou aproveitar a minha vinda à tribuna aqui para falar de um assunto, né, que é extremamente chato de ser falado, eu acho que é um cúmulo, na verdade, que foi o veto, né, que o governador Eduardo Leite fez essa semana ao projeto de lei, a lei que isentaria, então, a taxa de expedição de documentos no Rio Grande do Sul, né? Até nas redes sociais essa semana comentei algumas coisas e publiquei algumas matérias sobre isso, republiquei, na verdade, que são documentos fantasmas, né, se a gente avaliar, porque é um documento que tu não recebe mais ele no papel, impresso, né? Uma vez ao ano, se tu pagar, tu vai ter ele no meio eletrônico, então no celular, pode até imprimir se quiser, mas pagar R$ 114 para ter uma expedição de um documento que, na verdade, não é expedido e não chega pelo correio, não chega a lugar nenhum, é um absurdo, né? Eu acho que é ano eleitoral, é a hora da gente buscar mudanças, buscar novas alternativas, porque na primeira oportunidade em que o governo do estado tem de implantar um pedágio, ele aproveita e faz. Na primeira oportunidade em que o governo do estado tem para tentar, de certa forma, poupar a população de mais uma taxa, de mais um imposto, daí ele veta. Então, acho que é a hora da mudança, né? Vamos todos pensar nisso, porque realmente, senão, a gente só vai trabalhar cada vez mais para sustentar a máquina pública, sustentar o governo. Obrigado a todos. Boa noite.
Obrigado, colega vereador. Fim da hora dos oradores, passaremos à ordem do dia. Quero ressaltar para as pessoas que nos assistem presencialmente ou pelas redes que os pedidos de providência não precisam ir à votação e serão remetidos ao Poder Executivo Municipal. Colocarei em votação nesta sessão os projetos de lei referentes aos créditos especiais, atendendo à solicitação do prefeito municipal em exercício para que sejam apreciados em regime de urgência. Em vista disso, suspendo os trabalhos da sessão pelo tempo necessário para a realização da reunião extraordinária da Comissão Geral de Pareceres, a fim de realizar a análise do projeto de lei número 030, 031 e 032 de 2026. Apenas quero fazer uma correção aqui antes da leitura, que o pedido de urgência também partiu dos vereadores Jairo e Fábio, aqui para que fossem colocados na ordem do dia. Colega secretária, então, pode ler. Parecer jurídico. Processos legislativos 032, PE 030 de 2026, 033, PE 031 de 2026, 034, PE 032 de 2026. Trata-se de projetos de leis de autoria do Executivo Municipal, visando a abertura de créditos especiais na Lei Orçamentária do Exercício de 2026, conforme valores e destinações descritas abaixo. PE 030, no valor de R$ 430.430,63 centavos, destinado à construção de ponte sobre o Arroio do Espique. PE 031, no valor de R$ 129.382,80 centavos, destinado à construção de rede de distribuição de água potável na localidade de Bananal. IPE 032, no valor de R$ 859.689,41 centavos, destinado para a substituição de luminárias da rede de iluminação pública. O Executivo solicita a tramitação em regime de urgência dos presentes projetos de lei, conforme previsão no artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, ou seja, devendo serem apreciados no prazo de até 30 dias. Em 8 de julho de 2026, os projetos de lei foram recebidos e autuados pela Secretaria desta Casa Legislativa, sendo o parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal a lei que institui o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração continuada. A abertura de crédito especial, com indicação da fonte, exige autorização legislativa, tal como determina o artigo 167, incisos 5º e 6º da Constituição Federal, de forma a garantir a rigidez dos princípios orçamentários da programação e da anualidade. Sendo assim, as ações pretendidas devem ser inclusas na Lei Orçamentária de 2026, como exigido pelo artigo 165 da Constituição Federal. Isto posto, os projetos de lei não possuem nenhum vício formal que possa comprometê-los, não afrontam qualquer dispositivo da Constituição Federal ou qualquer legislação infraconstitucional vigente e referente à iniciativa, a competência municipal com a prerrogativa da chefe do Poder Executivo de acordo com a matéria. Portanto, entendo que os projetos de lei em questão podem ser levados à apreciação da Comissão Geral de Pareceres para posteriormente serem deliberados em sessão legislativa por não possuírem vícios legais ou constitucional. Feitas essas ressalvas, salvo o melhor juízo, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa dos projetos. Parecer Novo, Rio Grande do Sul, 8 de julho de 2026, Rafael Antônio Riffel, assessor jurídico. Em discussão os projetos de lei. Não havendo discussão, eu peço o parecer da senhora vereadora Joyce. Favorável. Vereador Maico. Favorável. Vereador Davi. Favorável. Vereador Fábio. Favorável. E vereador Jairo, também favorável. Pela decisão dos 5 membros da CGP, o parecer é favorável à regular tramitação e aprovação dos projetos de lei. Eu declaro encerrada a reunião geral de pareceres.
retomamos os trabalhos da sessão com a ordem do dia. Projeto de lei número 030, da iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial para a construção de ponte sobre o Arroio do Espique. Em discussão? Não havendo discussão, leva a votação. Vereador Fábio. Aprovo. Vereador Wilson. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereador Newton. Aprovo. Vereador Maico. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereadora Joyce. Aprovo. E vereador Jairo. Aprovo. Aprovado por 9 votos. Projeto de lei número 031 de 2026, da iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial para ampliação do sistema de abastecimento de água na localidade de Bananal. Em discussão? Não havendo discussão, leva a votação. Vereadora Joyce. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereador Maico. Aprovo. Vereador Newton. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Wilson. Aprovo. Vereador Fábio. Aprovo. Vereador Jairo. Aprovo. Aprovado por 9 votos. Projeto de lei número 032 e 032 de 2026, da iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial para a implantação de luminárias de LED na rede de iluminação pública municipal. Em discussão? Presidente, Pois não? gostaria de comentar que já vários municípios adotaram esse sistema, né? Com certeza vai amenizar em 80% o problema da iluminação pública, que realmente eu acho um desperdício a gente ter que ir para a tribuna toda vez e falar sobre iluminação pública. Esse problema é crônico, já de vários anos, e quero frisar aqui que só funcionou bem a iluminação pública na época que tínhamos um cidadão de Pareci Novo que conhecia todas as localidades e executava o serviço, né? Não vou citar o nome dele, todos o conhecem. Desde lá para cá, as empresas terceirizadas não conseguiram dar conta do recado. Então, na sessão passada até pedi um pouco de paciência, que seriam trocadas, substituídas subsequentemente, né? Fui talvez mal interpretado, mas friso mais uma vez que o trabalho vai continuar sendo feito e quando for aplicado esse programa Reluz, né, essa substituição por LEDs, que daí sim, né, serão feitas essas trocas por LED, né, e talvez algumas pessoas me entenderam mal, né. Friso sim que tem que continuar sendo feita a manutenção, não pode haver abandono, né, e seria isso. Obrigado, presidente. Até para complementar, colega vereador, muito bem explanado. Tem que continuar a manutenção, com certeza, até porque essas novas luminárias de LED, a exemplo do que estão instaladas nos outros municípios, não duram para a vida inteira, elas queimam também, né? Isso é evidenciável aí quem anda, quem percorre outros municípios aí também. Então, com certeza, e eu zelo, e prezo, e peço muitas vezes aqui, espero ansiosamente mesmo, para que Pareci Novo, em algum momento, tenha um plano eficaz de manutenção de luminárias queimadas em nosso município. Eu falei inúmeras vezes, né, para destinar um servidor municipal, que não, obviamente, vai fazer só isso, mas que tenha atribuição ao seu cargo, ao ofício seu, andar em todas as ruas do município, pelo menos uma vez por semana, à noite, e evidenciar, marcar o poste e pedir a substituição. Então, espero que agora, né, com essa substituição em grande escala para novas luminárias aqui no nosso município, que depois se tenha, de fato, começando então do zero, um plano de ação municipal para a substituição de lâmpadas queimadas. Espero ansiosamente também que, se por algum motivo essas 800 lâmpadas não servirem para a substituição de toda a rede municipal de iluminação pública, que as que ficarem para um segundo momento, ou ficarem para posterior troca, que estão queimadas também, tenham celeridade nessa substituição. Fiz esse pedido de providências aqui nessa casa semana passada, né, para que fosse evidenciado em todo o município, né, o que for excedente e não atendido ao programa Reluz, que seja substituído de forma imediata as lâmpadas que estão queimadas, porque é inadmissível
ficarmos por longo prazo aí com lâmpada, que é uma coisa básica, um serviço fundamental, queimadas, né, e os moradores aí às escuras em nosso município. Levarei a votação, vereadora Joyce, Aprovo. vereador Luciano, Aprovo, presidente. vereador Maico, Aprovo. vereador Newton, vereador Davi, Aprovo. vereador Luiz, Aprovo. vereador Wilson, Aprovo. vereador Fábio Aprovo. e vereador Jairo, aprovo, aprovado por 9 votos. Fim da ordem do dia, prosseguimos com a explicação pessoal. Os vereadores ou vereadoras inscritos poderão fazer uso da palavra por 10 minutos. Primeiro inscrito na explicação pessoal, o vereador Fábio Dimmer. Agradeço, presidente. Na sequência, vereador Wilson Mendel, Agradeço. vereadora Joyce Hartmann, Agradeço. vereador Maico, Agradeço. vereador Davi Lauermann Agradeço, presidente. e vereador Jairo Reck. Como me comprometi antes, farei breve uso da explicação pessoal. Como farei o uso, transmito novamente a condução dos trabalhos ao vice-presidente vereador Fábio Dimmer. Aceito a condução dos trabalhos e lhe concedo o tempo regimental de 10 minutos. Novamente, então, a tribuna, né? E eu quis deixar para esse momento, senhoras e senhores, como eu disse antes, um momento de consternação minha, e eu tenho certeza que é da grande maioria do povo gaúcho, né? Porque é referente ao projeto de lei 599 de 2023, né? Que previa, né, a extinção da taxa do CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, né? Esse que pagamos, como disse o colega aqui, R$ 114, né, a cada ano, a cada renovação lá de IPVA, a gente paga para receber o documento fictício, né, que não recebemos, né, um documento fantasma, porque desde 2019 ele vem no formato digital, né, então essa justificativa da cobrança dos R$ 114 era justamente pela impressão do papel moeda, né, os trâmites lá para despacho nos correios, para tu receber na tua casa, né, desde 2019, então, com o formato digital, foi desnecessária essa cobrança. Mas, na sua saga arrecadatória, na sua sanha arrecadatória do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que deveria já, de pronto, de sua iniciativa, governo do Estado do Rio Grande do Sul, ter extinto essa taxa, capaz, fez de conta que nem viu. Segue cobrando. Vida que segue. Nem deu bola. Projeto de lei do meu amigo deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, né, ao qual trabalhou muito para que fosse aprovado na Assembleia Legislativa. Aconteceu o mês passado, ele foi aprovado. Então, quando chegou lá para o sancionamento do governo do Estado, assim como acontece, obviamente, no projeto de lei municipal, quando damos entrada na casa aqui, é lido, é aprovado, vai para sanção ou veto do prefeito, do governo do Estado é a mesma coisa. Infelizmente, né, para onerar ainda mais a gente, ou continuar onerando, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, decidiu vetar esse importante projeto de lei que foi aprovado, na sua imensa maioria, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Não é de hoje que eu falo das nuances negativas do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou contra esse governo, por inúmeras situações que eu já evidenciei aqui ao longo dos meus anos de mandato aqui, né, que são, a primeira deles, lá em meados de 2023, queria subir o ICMS, né, a Assembleia Legislativa que conseguiu derrubar e vetar, para que senão estaríamos pagando mais ICMS sobre os produtos de consumo do que pagamos no dia de hoje. Aumento do número, expressivo aumento e criação de novos pedágios no Estado do Rio Grande do Sul, com aumento de tarifa praticamente a todo ano, aí, subindo cada vez mais. Estamos aqui em Parecia Novo rodeado de pedágios, não tem escapatória aqui, sem se deslocar na região e pagar algum pedágio. Né, o fluxo da nossa RS 124 aumenta cada dia mais por conta de desvios, quem vai a Montenegro, cidades da região, de pessoas que cruzam Parecia Novo justamente para evitar esses pedágios absurdos e caríssimos que tem aqui na nossa volta. Por tantas outras situações, né, me lembro que no tempo de Covid, no tempo de recesso, no tempo de distanciamento, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, naquela época, fechou muitos comerciantes,
deixando à beira da fome, à beira da catástrofe para esses comerciantes, restringindo serviços essenciais ao consumo humano, acessos a supermercados, a lojas, armazéns. Isso aconteceu, vocês vão lembrar. Aí, senhoras e senhores, quando é para financiar a escola de samba, quando é para fazer nova quadra de beach tênis no Palácio Piratini, quando é para as suas particularidades, vamos assim dizer, do governo do Estado do Sul, aí não existe restrição. Aí parece que tudo é ao bel prazer, tudo funciona, aí sempre tem dinheiro. Graças a Deus, temos, não na sua totalidade, mas temos uma Assembleia Legislativa que deve melhorar muito com seus deputados, com certeza. Nem todos são bons que estão lá, né? Eu cito alguns que trabalham junto da população, assim como alguns vereadores, mas a grande maioria não. Mas esses projetos conseguiram ser vetados na Assembleia Legislativa do Estado. E outros projetos bons também, que é a extinção da taxa do CRLV, desculpe, né, que passou na Assembleia Legislativa e chegou lá para o governador do Estado sancioná-lo, ele vetou, né, com a desculpa de desestruturação do Estado do Rio Grande do Sul, né, da desoneração da folha, 750 milhões que o governo do Estado deixaria de arrecadar, mas ele não pensou que são 750 milhões de reais no bolso dos gaúchos. Parece simbólico 114 reais, senhoras e senhores, mas olha o que soma a nível de economia, 750 milhões de reais, que seriam gastos no comércio, seriam gastos num bem de consumo do cidadão, algum conforto a mais para a sua casa, algum conforto a mais de uma melhoria que ele quisesse fazer para si próprio, mas não, a saga e a sanha arrecadatória do governo do Estado do Rio Grande do Sul é cada vez maior. E aí, bem mencionado aqui anteriormente, no que pode fazer para enxugar a máquina, para evitar gastos desnecessários, que eu poderia falar até amanhã de manhã aqui, de gastos desnecessários do governo do Estado do Rio Grande do Sul, aí não acontece. Vemos algumas manobras agora, né, num período pré-eleitoral, né, não sei beneficiando a quem, né, eu não vou citar nomes, mas até posso e já imagino a quem esteja beneficiando o governo do Estado do Rio Grande do Sul, né, de agora, alguma movimentação de obra, algumas coisinhas assim, que a gente vê de movimentação pouca, uma aqui, outra lá, mas que esteve 8 anos no governo e não fez. E aí eu fico pasmo, como na época de campanha eleitoral tudo acontece. Parece que daí dá o start e o pessoal resolve trabalhar, então. E as coisas acontecem, né? É lamentável, eu espero, sinceramente, por uma mudança no cenário político, por políticos, nossos representantes, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, vice-prefeitos, governadores, vice-governadores, presidente, vice, senadores, representantes do povo, de verdade, que trabalhem junto pelo povo. No Brasil, que temos uma das cargas tributárias maiores do mundo, onde a população sofre e carece de tanto serviço essencial, tanto serviço básico, e a gente paga tanto imposto para quê? Para sustentar a elite do funcionalismo público, para sustentar gente que está empregado no governo do Estado e que não mete a mão na massa, porque a gente vê várias situações que a coisa não acontece. É lamentável, senhoras e senhores, né? Eu espero sinceramente que a Assembleia Legislativa, e no que me cabe, eu tenho certeza que os colegas que trabalham junto pela causa aí também falarão com seus deputados estaduais para que seja derrubado esse veto, né, para que, de fato, essa extinção dessa taxa absurda que pagamos ainda, né, ela, de fato, aconteça essa extinção e a gente não arque mais com esse prejuízo gigante aí aos bolsos do cidadão, né, e que a gente tenha a oportunidade de fato, ter a nossa voz representada e o governo do Estado, né, perceba também, e quem sabe em governos futuros aí também perceba que esse modelo arrecadatório que existe em todas as esferas é um modelo errado, né, porque cada vez alimentamos uma máquina, um Estado maior, e a população cada vez mais refém do governo, né, isso está totalmente errado, né, o certo seria o governo estar à mercê da população, com a população forte, cobrando melhorias, a população com dinheiro, e o Estado, com medo, tendo que representar os cidadãos.
Hoje é o inverso que acontece no nosso estado, é o inverso que acontece no nosso Brasil, e a gente cada vez com mais assistencialismo público, cada vez com mais dependências de cidadãos do governo. Pois não, colega vereador? Presidente, obrigado pelo espaço. Realmente, né, foi vetado e estamos pagando por algo que não recebemos, né? A emissão de documento que não existe mais, né? É de tudo digital. Então, é mais uma taxa, um imposto que pagamos aonde não temos entregue o objeto. Como, por exemplo, o IPVA que pagamos todos os anos, que é uma duplicidade de objeto. A finalidade do IPVA é para manutenção de estradas, rodovias, né? E pagamos duplamente, porque além do IPVA, temos os pedágios para o mesmo objeto. Então, não vejo mais como podemos ser mais explorados da forma que já estamos. Então, o momento de observação está chegando. As pessoas têm que começar a se importar com política e têm que se importar de verdade, porque a conta vem depois. Obrigado, presidente. Obrigado pela contribuição, colega vereador. De fato, né? E ainda as estradas que não são pedagiadas, na sua grande maioria, são extremamente ruins, né? E eu lembro aqui que fizemos, novamente eu reitero aqui, que fizemos uma moção de apoio lá no dia 13 de março de 2025, uma moção de apoio ao deputado Rodrigo Lorenzoni, né, pedindo a aprovação, junto com os demais deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para que esse projeto passasse, né, e de fato foi o que aconteceu, passou, seguiu à frente, mas infelizmente, como eu disse, né, como sabemos, o governo do Estado do Rio Grande do Sul parece que trabalha contra o cidadão de bem. Não é à toa que a nível nós, né, a nível de nação, a nível de Estado, trabalhamos aí praticamente 5 meses do ano, né, só para pagar impostos, né? Isso é um absurdo. Você faça ideia de o que você faria, cidadão que está me assistindo aí, com todo esse dinheiro de imposto que você paga, né? O que você faria mais todo mês, né? Vá no mercado. Tem alguns que é fácil de consultar, que está na etiqueta de preço, na gôndola, o que você paga de preço em cada item. Né? É absurdo. Itens de cesta básica, arroz, feijão, você paga 12% praticamente de imposto. Né? Enfim, posso citar inúmeros produtos aqui, até me comprometo em evidenciar isso aí também, mas nós temos uma taxa abusiva, né? E quando a gente precisa do serviço básico, que é saúde, educação, infraestrutura, a gente está à mercê de um serviço que não entrega essa mesma qualidade. Sem falar a segurança pública, então, que está muito aquém do que a gente merece. Fica aqui minha indignação, senhoras e senhores. O momento é breve para que tenhamos mais noção, nos politizemos cada vez mais, tenhamos mais noção de política e votemos cada vez mais conscientes em quem anda junto com o cidadão, quem trabalha junto com o povo trabalhador. Muito obrigado, senhoras e senhores. Lhe devolvo a condução dos trabalhos, presidente. Obrigado, colega vereador. Assumo novamente a condução da mesa. Fim da explicação pessoal. Então, antes de encerrar, eu lembro a todos que a próxima sessão será realizada na quinta-feira, dia 16 de julho, às 20 horas. Nessa data, às 19 horas, teremos a entrega do voto de louvor à Miss Rio Grande do Sul, FNBI 2026, Ana Beatriz Batista Castro. Eu agradeço a atenção dispensada por todos os presentes, por todas as pessoas que nos assistiram através das redes ou presencialmente, e tenham todos um excelente final de semana, tenham todos um excelente final de noite. Declaro encerrada a presente sessão.